O governo Lula se manifestou oficialmente nesta quarta-feira a respeito da operação dos Estados Unidos que retirou os 5 asilados da embaixada argentina em Caracas. O prédio era custodiado pelo governo brasileiro. Em nota, o Itamaraty afirmou que o Brasil buscou soluções para a concessão dos salvo-condutos necessários. Eu vou ler agora um trecho do texto. Aspas. Com base em considerações humanitárias e em acordos internacionais na matéria, como a Convenção sobre Asilo Diplomático de 1954, o Brasil trabalhou pelos canais diplomáticos no sentido de solucionar a situação na residência. Desde abril do ano passado, ainda antes da assunção das responsabilidades de representação dos interesses da Argentina, o Brasil gestionou inúmeras vezes no mais alto nível para que fossem concedidos os salvo-condutos necessários e ofereceu transportar os asilados por via aérea de modo a solucionar diplomaticamente a crise. As reiteradas gestões não foram atendidas, o que prolongou a difícil situação humanitária na residência da Embaixada Argentina em Caracas, que se encontrava cercada por forças de segurança. O anúncio da saída põe fim a esse episódio e ao drama vivido pelos asilados durante mais de 400 dias. Fecho aspas. Ué, Duda Teixeira, só agora eles vêm com essa história, com essa narrativa. A gente está aqui lendo a nota do Itamaraty, certo? Exato. E o Itamaraty está fingindo que atuou para ajudar aquelas pessoas, quando aquelas pessoas estavam reclamando da inação do Itamaraty. Eles estão querendo convencer, o Itamaraty quer convencer a gente de que eles trabalharam muito para conseguir que o Nicolás Maduro desse uma autorização. Nicolás, o Nicolás é o nosso aqui. Para que o Brasil trouxesse aqui os 5 refugiados que estavam na embaixada, né? Aí acredita quem quiser, né? O que eu entendo é que o Lula tem uma relação boa ainda com o Nicolás Maduro. A gente lembra que no comecinho do governo dele trouxe o Maduro para cá. O Celso Amorim, assessor especial da presidência, foi lá correndo para conversar com o Maduro. Maduro tomou posse novamente depois de uma fraude eleitoral. Tinha lá uma representante, embaixadora brasileira. Então, dizer que tentou o salvo-conduto e não conseguiu, acredita quem quiser. Agora, o que a gente sabe é que foi muito eficiente no caso do Peru, né? Ligaram lá para a presidente do Peru, a Dina Boluarte, para conseguir um salvo-conduto. E mal já conseguiu o salvo-conduto, essa autorização. Já tinha um avião da Força Aérea Brasileira lá em Lima para trazer a Dina Heredia, condenada por lavagem de dinheiro, para trazer aqui para o Brasil. Então, ainda disseram que era por questões humanitárias, né? Então, assim, foi muito rápido e muito atuante no caso do Peru, comprovadamente, a gente sabe disso, uma pessoa que não tinha nenhuma questão humanitária envolvida, e no caso que realmente tinha uma questão humanitária envolvida lá na Caracas, a gente não viu resultado algum. E quando essas vítimas da perseguição do ditador Nicolás Maduro reclamaram com o governo Lula, a gente fez comentários aqui no programa. O corte está disponível com o título Lula ignora vítimas de Maduro em embaixada. E eu lembrei até um tweet em que eu estava falando justamente que o Lula sempre ignorou. Ele nunca deu bola para as vítimas da perseguição perpetrada pelos ditadores amigos dele. E, no entanto, foi lá dar asilo político para a condenada por lavagem de dinheiro da Odebrecht e da ditadura amiga dele, né, na época comandada pelo Hugo Chávez, o antecessor do Nicolás Maduro. Quer dizer, a mesma empreiteira e pessoas que fizeram campanha eleitoral com os mesmos marqueteiros petistas, ou seja, a mesma empreiteira do escândalo do Petrolão aqui no Brasil e os mesmos marqueteiros que prestavam serviços para o PT. Então, é claro que tem uma cumplicidade lulista com os camaradas, mesmo que os camaradas estejam envolvidos ou em opressão ou em corrupção. Denis Xavier. Uma característica fundamental do governo petista é uma paixão avassaladora por bandidos e ditadores. É uma coisa impressionante como esse governo consegue sempre estar ao lado do que há de pior no plano político internacional. É um negócio incrível. A outra coisa que eu gostaria de dizer é que você tem aí a concretização de um elemento da democracia contemporânea que está no mundo inteiro. Está agora brilhantemente
explícito nos Estados Unidos, isso aqui no Brasil é uma longa história, que é a privatização dos interesses no uso da coisa pública, né? Então não existe isso porque a lei afirma que, o regimento diz que, o STF decidiu que, não existe isso. Existe um interesse do sujeito que está no poder. E ele vai atropelar o que for necessário diante da omissão de um povo inteiro, ele vai atropelar o que for necessário para atingir os seus interesses privados. Então, isso daí é uma baita de uma piada, quer dizer, não, nós trabalhamos muito, e veja o quanto o Brasil é pequeno em termos diplomáticos, dos caras chegarem lá e arrancarem todo mundo de dentro do prédio e resolverem da forma como acham melhor a revelia das nossas decisões. É incrível o grau de humilhação. Nosso mascote. Imposto. Está aqui o Tales de Mileto, o grau de humilhação imposto ao nosso país numa atuação vexatória como essa. Mais uma para a fila. Aliás, a primeira blogueira Janja se encontrou nessa quarta com um dos mais ferrenhos defensores da invasão russa da Ucrânia, o governador de São Petersburgo, Alexander Beglov. E a Janja afirmou que eles conversaram sobre as similaridades entre nossos países e suas culturas tão pulsantes, além de educação e a expansão de nossas relações. O Beglov é do partido Rússia Unida, que apoia o ditador Vladimir Putin, já fez várias declarações públicas em apoio à invasão russa da Ucrânia. Quer dizer, está conversando com o sujeito que defende invadir outro país, violar a soberania, a democracia, bombardear civis inocentes que estão morrendo nessa guerra. É lamentável essa visita que acaba legitimando a ditadura invasora. Doutor Teixeira, um comentário rápido sobre isso que eu quero mostrar um vídeo ainda. O Beglov foi lá em Mariupol, que é uma das cidades destruídas pela Rússia, pegou crianças, levou para São Petersburgo. A Rússia, que é um país que é acusado de sequestrar crianças, negocia com o Talibã. É tudo errado nessa história da viagem de Lula, Dilma e Celso Amorim lá para a Rússia. Olha, para encerrar o programa, vamos exibir aqui um vídeo fresquinho do ato bolsonarista em Brasília, uma caminhada em que o Bolsonaro mandou um recado ao STF sobre a anistia. Ninguém tem que se meter. Olha ele, pode soltar. Não vamos baixar a cabeça para ninguém. Se queremos democracia, se queremos liberdade, se queremos uma pátria melhor para todos, todos nós somos responsáveis pelo futuro do nosso país. Eu sou o empregado de vocês. Não tenho nenhuma obsessão por poder. Eu tenho paixão pelo meu Brasil. Poderia estar muito bem de outro lado, mas não estaria com a minha consciência tranquila. Eu não sei como alguns poderosos, fazendo tanta maldade, consegue dormir em paz uma noite sequer dessa vida. Vamos acreditar no país, vamos acreditar em nós mesmos, vamos nos empenhar, vamos nos fortalecer e vamos vencer. Quem esperava um público como esse em Brasília no meio de uma semana? Ninguém esperava, pouca gente esperava isso. A anistia é um ato político e privativo do parlamento brasileiro. O parlamento votou, ninguém tem que se meter em nada. Tem que cumprir a vontade do parlamento, que representa a vontade da maioria do povo brasileiro. Ali atrás dele, Valdemar Costa Neto, que foi preso pelo mensalão do PT, que é o dono do partido dele, o Flávio Bolsonaro, que chegou a ser denunciado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro pelo caso das rachadinhas, mas acabou tendo a sua barra aliviada, com uma ajudinha de Dias Toffoli por um lado, de Gilmar Mendes pelo outro, de João Otávio de Noronha no STJ, que anulou quebra de sigilos, etc. Então, o Bolsonaro está ali falando que não tem obsessão pelo poder, e eu não consigo não dar uma gargalhada quando ele fala isso, porque esse é o sujeito que ficou semanas sem vir a público depois que perdeu a eleição, porque estava arrasado, ficou doente, aí depois quebrou o silêncio, embora tenha negado que faça isso, muitas vezes ele nega aquilo que ele está fazendo no exato momento, ele mandou mensagens ali subliminares sobre as Forças Armadas e estava consultando nos bastidores as Forças Armadas, os chefes
da Aeronáutica, da Marinha e do Exército sobre um golpe de Estado travestido de medida constitucional, para que melasse o resultado eleitoral. E foi confirmado isso em depoimento à Polícia Federal pelo então comandante do Exército, Marco Antônio Freire Gomes, e pelo então comandante da Aeronáutica, Carlos de Almeida Batista Júnior. Então, assim, é uma mentira que ele não tem obsessão pelo poder, comprovado pelos próprios atos dele.